Então, primeiro de tudo, muito obrigado, Lali. Já vou te apresentar, mas deixa eu me apresentar antes. Eu sou Bruno Querubim Parolin, eu sou psicólogo, tenho uma empresa chamada Minds, e mais a gente está indo para a terceira ou quarta live para falar de uma temática que é um pouquinho o novo normal, então a gente chamou de What the Hell Novo Normal, tá? Reflexões sobre o distanciamento físico e consciência social. Então, posto aí a nossa temática, então, Lali, queria te apresentar, mas é melhor você se apresentar. Então, para falar sobre isso, para falar sobre um pouco desse... qual é o nosso objetivo, tá? Antes de falar, passar a bola para a Laís, vamos lá. O que a gente quer falar aqui? A gente tem escutado tanto esse negócio de novo normal, novo normal, novo normal, e a gente teve uma provocação aqui de what the hell esse novo normal? Que porra é essa, né? E para falar disso, a gente decidiu olhar para quem nós somos como seres humanos, como Homo sapiens, e para falar disso eu pensei que a melhor pessoa, a melhor oportunidade da gente fazer isso é fazer olhando por alguns prismas. Então, o prisma da biologia, da seleção natural, da evolução, e o prisma da psicologia. E, de quebra, questionar um pouquinho o que a gente quer dizer com esse novo normal. Será que a gente está falando de buscar uma nova zona de conforto? Será que a gente está falando de buscar a zona de aprendizado? O que isso quer dizer? E a gente vai rascunhar alguma coisa aqui. A gente não trouxe bola de cristal, até porque a gente está vivendo esse fenômeno. Nós somos seres no gerúndio mesmo, ongoing esse momento. Então, a gente quer olhar para esse presente muito mais do que olhar para esse futuro e ver e pensar um pouquinho o que a gente pode fazer nesse aqui agora. Tá? Então, agora, deixa eu apresentar ela, professora, doutora, deixa eu falar direitinho aqui, doutora em biologia animal, bióloga, Isso mesmo. doutora em biologia animal, ping-pong. E minha irmã, eu tenho a honra de dizer que é minha irmã, não só porque é de sangue, mas de alma, uma grande amiga também. Lali, se apresenta e a gente já começa, tá? Valeu, Bru. Gente, vocês estão me ouvindo? Não sei como está a internet, estava dando uma travada, eu estava aqui numa adrenalina, sistema simpático funcionando, sistema nervoso ali mandando. Então, deixa eu me apresentar, a Bru já falou antes, né, de tudo, irmã dele. Eu sou bióloga, eu sou bacharel e licenciada em ciências biológicas, fiz mestrado e doutorado nessa área que o Bruno falou, que é biologia animal, então tenho o viés de entender o que os animais fazem, mas não é só o bicho olhando no bicho onde ele está, mas onde ele está, com quem ele interage, por que ele é assim. E gosto muito de trocar ideias sobre isso. Quem me conhece, tô vendo alunos aí, tô postando um monte de coisa nesse meu Instagram, abri ele agora para trocar uma ideia sobre ciência. O meu foco de estudo não são os seres humanos, são mamíferos, outros ser humano, de entender o humano nesse ambiente por esse prisma, né, por esse óculos da evolução. Muito obrigada por me chamar para fazer isso. Eu tô nervosaça, mas vamos aí que tudo vai dar certo. Claro, claro, massa, Lari. Só para explicar um pouquinho, galera, a gente vai escorrer um pouquinho aqui, em algum momento a gente para olhar um pouquinho os comentários de vocês, dúvidas, perguntas, complementações, então mandem ver aí alguma coisa, a gente vai pensar, tragam aí as suas complementações e comentários, tá? E eu queria dizer que a gente está aqui longe de querer estar certo, e a gente vai trazer alguns óculos, o meu e o da Laís, ela está ali com lente, a lente dela, a visão dela, a análise dela, com alguns prismas dentro da biologia, dentro da psicologia, e então é disso que a gente vai falar, tá? E para começar esse bate-papo, eu queria
já te perguntar de bate-pronto, tá, Lali? Quem é esse bicho Homo sapiens, tá? E que bicho é esse como um ser social nesse processo evolutivo? Como que isso se constitui, tá? Então, vamos falar desse bicho homem social dentro do processo evolutivo, tá? E aí? Então, Bru, quando a gente estava pensando, né, o que falar nessa live, eu estava ali, né, da onde que eu parto para falar desse bicho? E eu vou jogar falando uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu tenho o maior orgulho de dizer que o ser humano é bicho. Sei que algumas pessoas têm uma dificuldade, né, porque tudo que pensa em negativo, xingamentos, não vai xingar uma pessoa, xingar ela de algum animal, dificilmente é elogio. E eu tenho o maior orgulho, eu acho animal ser bicho, né? Eu gosto de dizer isso. E nós somos quem é o ser humano, né? Tem muitos prismas que a biologia pode enxergar isso, obviamente, mas eu vou começar dizendo assim, o ser humano é um eucarionte, ele tem uma membrana em volta do seu núcleo, ele é um cordado, um vertebrado, assim como anfíbios e répteis. Ele é um mamífero, assim como o Escobar e o Darwin, os gatinhos que por acaso dividem essa casa comigo. O ser humano também é primata, assim como bonobos, como gorilas, como o macaco prego, e é um hominídeo que está dentro de uma família que, pô, tem gorila, tem macaco. Então a gente está aqui com essa galera. Isso, a biologia consegue enxergar esse ser humano olhando esses nossos parentes, que são alguns mais longes e alguns mais próximos, que é o chimpanzé e os bonobos, que são muito próximos. E tem até uma discussão em algum tempo, né, de colocar essas outras espécies, tanto o bonobo como o chimpanzé, no mesmo gênero, né, que o nosso. Eu achei ele sensacional, acho que traria essa visão evolutiva, mas enfim, né, não é assim que funciona. Então, esse ser humano que é bicho, que é primata, tem respostas do meio. Ele não responde só, eu digo aqui, porque tem até essa visão que a biologia é muito determinista, assim, né? E muitas vezes eu fujo disso, eu busco fugir. Dizer que é isso, por causa disso, por causa daquilo, acabou. Porque o ser humano é muito complexo. O Escobar que tá aqui tem personalidade, que meu gato eu não vou ter, claro que sim. Então, o que esse bicho tem? Responde a estímulos. Como ele vai responder? Esses estímulos, algumas dessas respostas são padronizadas. É porque eu tenho limitações dessa resposta, porque eu sou um ser humano, faço parte de uma espécie. Mas tem algumas coisas que eu vou responder diferentemente de você, enfim, da galera da Thalia, que tem nessa live, do Ismael, que está aqui nessa live, que acabei de ver que entraram aqui. Vamos responder diferente, porque nós temos diferenças como os outros animais têm. E uma coisa que, quando a gente fala que o ser humano é um ser social, muitas vezes as pessoas acham que isso é uma escolha. E é muito louco que não é uma escolha. Né? A gente gosta de estar, olha aqui, olha, coração quentinho, vamos ficar perto de outro ser humano. Não, nós somos gregários obrigatórios. É estratégia de sobrevivência viver em sociedade. Só que assim, né, quando isso aconteceu, quando isso começou, quando começamos assim, né, é difícil pensar isso biologicamente quando começamos, quando nos tornamos sapiens, homo habilis, neandertalenses, né, é o quê? Mas enfim, nós somos uma espécie social que as vantagens de ser social, elas superaram uma vida solitária. Então, isso acontece na natureza. Várias espécies são solitárias, estão muito bem abrigadas, tem outras espécies que são sociais também estão muito bem. É uma estratégia. E a seleção natural opera nessa vibe, assim. É uma tentativa e erro que não é ao acaso. Eu gosto de falar isso. Então, pessoal, se for para anotar, tatua no braço esse bagulho, tá? Seleção natural não é ao acaso. As modificações, as mutações, as recombinações, elas vêm ao acaso. Mas se ela vai permanecer, se ela vai ficar, se vai ser vantajoso ou não, é o ambiente que seleciona. Ele que vai dizer entre a pena e se valer a pena tem a ver com sobrevivência, mas principalmente um diferencial de reprodução. Se é algo que, sei lá, eu cresci com uma orelha na testa, isso me deixou por mais tempo viva e teve um diferencial reprodutivo, os meus filhotes que nasceram vão ter provavelmente uma orelha na testa. Isso pode ser o diferencial. Então, entender seleção natural abre, assim, uma gama de percepções. E aí, esse bicho que é social, essa estratégia que deu certo, por acaso ele vem em sociedade, tem
pegou de algumas coisas para isso, assim, buscar recursos, divisão de recursos, proteção desse grupo. Tem até uma questão de termorregulação relacionada às espécies que são sociais, principalmente as espécies que são homeotérmicas, né? Que ser humano não, né? Mamíferos e aves que têm uma constância na temperatura. A gente pode falar disso mais para frente, se for importante. E troca de recursos, tem vantagens. Uma vantagem que a gente não pensa muito quando fala disso, até uma facilidade para reprodução, né? Porque, ser solitário, você mó corre. E achar parceiro, dar rolê. Você vive em sociedade, você tá ali já trocando mensaginha ali do lado, dando olharzinho e tal. Então, isso é uma vantagem da vida social também. E o ser humano é essa espécie que tem isso como vantagem. Claro que, né, para fechar essa ideia, assim, nesse momento que a gente está da nossa espécie, 200 mil anos de Homo sapiens moderno, o processo de seleção natural opera, mas ele não é da mesma forma que antes, que era a quantidade de sol, a postura pro predador que está vindo. Os predadores agora são outros, que seleciona é um pouco diferente. E até essa formação de grupo que a gente tem, essa formação da nossa sociedade, influencia nisso quando a gente pensa em cultura. E cultura é essa pressão que a gente recebe do ambiente e seleciona características vantajosas ou não. Rolou? É tipo Massa, isso? Lali. Massa. Acho que a partir dessa condição, posso dizer, que influenciada por uma série de, né, outros, pelo próprio ambiente, por outros seres humanos, a gente se desenvolve. Eu trago um pouco aqui a visão aí do indivíduo, né? Acho que você trouxe a visão da espécie como um todo. A psico, ela se concentra a olhar para esse indivíduo com esse olhar ou com esse funcionamento especial não, mas esse funcionamento único, tá? Mas eu gosto muito disso que você fala, de tirar o homem desse ser antropocêntrico. Acho que a gente já passou da fase de querer ser o centro de tudo, tá? Eu acho que já deveria ter passado algum tempo. E isso, inclusive, nos provoca já para essa nossa live, né? Mas acho que então, assim, você, do ponto de vista de evolução, tal, você ainda quer explorar mais alguma temática? Posso já começar a colocar? Fala aí. Vou falar, porque eu tô com esse negócio, sabe? Ele tá me coçando, assim. Eu Ana, até, por acaso, quem me segue aqui no meu Instagram, quem não segue, passa a seguir, tá, gente? Faz favor, eu tô me empenhando, vai que você gosta do bagulho lá. Enfim, eu tô com um negócio, porque assim, tem alguns artigos falando de algo da seleção natural que tem a ver com seleção, coevolução, genes, cultura, que é justamente isso que eu falei bem na finaleira, assim, que é assim, o que vai selecionar as características que são vantajosas, muitas características comportamentais, morfológicas, fisiológicas, é a cultura. E a cultura, de um ponto de vista bem biológico, assim, é uma informação que pode ser passada aos descendentes. Claro que sociologicamente isso é muito mais complexo, mas, né, dá para a gente filtrar por uma coisa simples assim. E no momento onde a gente está, o que isso influencia? Como que vai selecionar? O que é cultura? Nós vivemos uma cultura, nós aqui do Brasil. Pô, várias informações, tudo é cultura. E aqui, assim, artigos falam sobre isso, né? O que vai selecionar, o que vai ser vantajoso ou não, vai ser selecionado porque aquela cultura seleciona. Isso pode ser, por exemplo, bem simples, assim. É muito comum que pessoas que tenham, sei lá, europeus da Europa, sei lá, ocidental, tenham mais, tenham maior, não é propensão, tem maior quantidade, mais indivíduos têm aquela enzima que digere a lactose, que não é uma coisa comum do ser humano adulto. Mas por quê? Porque ao longo do tempo, aqueles que por acaso permaneciam com essa enzima ao longo da sua vida adulta tinham vantagens porque lá bebiam muito leite. Então, tem uma galera que não tem problemas com lactose. E aí isso pode acontecer para várias coisas morfológicas, fisiológicas e comportamentais nesse momento. E eu tava com essa pira, assim, que a nossa forma de comunicação são as redes sociais, a gente interage, assim. E eu tava, até comecei a rascunhar um texto falando sobre algoritmos estão relacionados com
seleção natural, essa coevolução genes-cultura. Então, o que, que pode selecionar nosso comportamento a partir daquilo que a gente escolhe? Então, a gente escolhe, a gente fica reforçando esse comportamento e a gente só recebe aquilo e entende aquilo como normal, natural. Nosso comportamento, nossas atitudes, nossas escolhas nutricionais, nossas escolhas, enfim, de qualquer coisa, estão relacionadas com isso que a gente continua ali puxando e dando clique, incentivando, e o algoritmo continua mandando pra gente. Então, a gente cada vez está numa bolha e reforça esse nosso comportamento. Então, eu comecei a rascunhar um texto, aí me acompanha nas redes sociais para a gente trocar uma ideia sobre isso. Era isso que eu queria falar, com essa vontadinha aí. Que legal, Ali. Pô, eu tô super interessado, fiquei... Porque é sempre uma pergunta que eu sempre te fiz. Pô, e a seleção natural, como que opera nesse momento, né? E aí, quando a gente tem o impacto da tecnologia, funcionamento, né, dos algoritmos, total sentido, tá? Uma pergunta, vocês estão me escutando bem? Tá travando, não tá travando? Tem aí para mim tá dando umas travadinhas aqui, tá? Não sei para você, Ilaís. Um pouquinho, tá dando um pouquinho trava um pouquinho só, você, de vez em quando. Bora. Então, vamos lá, gente. Pensando nas nossas camadas de entendimento. Essa primeira camada, a gente está falando desse Homo sapiens, né? Agora a gente vai para uma segunda camada, que é esse Homo sapiens, olhando para o indivíduo, para o único, né? Que tem um aparato geral, mas desse único, que é ser um ser social do ponto de vista psicológico. Então a gente está falando desse indivíduo que, inclusive, ao nascer, ele é esperado, é nomeado, né? Então não é Bianca, era para ser... a gente foi escolher ou Bianca ou Laís. E a gente escolheu Laís. E não era qualquer Laís, a Laís Querubim Parolin, que nasceu naquele contexto com uma série de expectativas. Então, falar que nós somos um ser social é muito nítido, né? Então, desde esses primeiros momentos da concepção e, obviamente, após o nascimento, com todo com a parentalidade, esse contato de troca de cuidado e de apego que vai formando esse indivíduo, vai tecendo aí, inclusive, a plasticidade do cérebro, onde ele vai aprendendo para outros, ele vai Travou? Deu uma travadinha? Agora voltou. Voltou? Então vamos lá. Ele, logo desde o começo, ele já vai sendo ele mesmo a partir da interação com esses outros os primeiros cuidadores, seus pais. Então, ele vai construindo a sua estrutura de personalidade ou o seu repertório de aprendizado. E aí, assim, acho que é legal a gente falar que o eu não existe ele sem o outro. Então, desde o primeiro momento, nós somos um eu indiferenciado quando nascemos. A gente não sabe qual é a diferença, a gente é uma coisa só. Quando a partir de um determinado momento, nos primeiros anos de vida, a gente começa a se diferenciar. Eu não sou tudo, não é Bruno, eu sou Bruno, né? Diferente da minha mãe. Então, esse primeiro momento mostra o que a gente entende como um ser social, né? E a partir desses primeiros momentos, a gente vai adquirindo a cultura, a linguagem e também as nossas crenças, os nossos julgamentos, que vêm a partir dessa interação. Mas acho que o que é mais maluco nesse ser, para mim, Homo sapiens, que eu também sou fã, é essa lente que cada um interpreta esse estímulo da linguagem, da cultura e os aprendizados, né? Então, tem alguém perguntando aí qual é o tema da live. Eu coloquei um título aí, acho que não funcionou. O tema da live é What the Hell Novo Normal? A gente está falando sobre o ser humano no distanciamento físico e a consciência social, tá? Só para quem está chegando agora para entender um pouquinho. Então, esse é o ser social, esse é o ser social que adquire essa linguagem, essa cultura, mas acaba tendo uma visão única, uma visão singular
do que ser social nessa relação eu-tu. Eu e você, e eu acabo entendendo quem eu sou a partir desse outro, tá? Mas vamos falar agora, já que a gente entendeu quem é esse ser biopsicossocial na sua base, qual o impacto do distanciamento físico, tá? A gente falou do isolamento social, mas é um ato falho, né? Qual é o impacto do distanciamento físico que a gente está vivendo nessa pandemia para esse bicho Homo sapiens? Do ponto de vista estrutural, biológico, Laís, o que isso impacta ele? Então, Bruno, bom que você falou, né, da questão do isolamento social, isolamento físico, né? E não é para todo mundo, tem muitas pessoas que estão saindo trabalhar, indo, voltando, interagindo com outras pessoas, mas mesmo essas pessoas estão limitadas no seu convívio social, de encontrar a avó, a mãe, a tia, os amigos. Então, existe, né, uma limitação nisso também, e a gente está sofrendo com isso. Pensando como esse viés, né, biológico, fisiológico, evolutivo, tem até aquela pira que eu falei da termorregulação, tem alguns estudos que relacionam a termorregulação, que é assim, vou ser rápida, vou tentar ser rápida. Termorregulação é aquilo que a gente faz para regular nossa temperatura. Todos os organismos, todos os animais fazem isso. Quem tem a forma de mamíferos e aves, temos que é uma constância na nossa temperatura, a gente tem um gasto energético muito grande para manter essa temperatura nessa mesma faixa. A gente mantém lá nossos 36,5, né? Para manter isso, tem muito gasto energético. A gente precisa manter. Qualquer para cima e para baixo, dá BO. As pessoas passam mal. Só você ver, né? A gente aumentou 2 graus, 2,5 graus, a pessoa começa a ter problemas seríssimos. Então, uma estratégia para a economia de energia é ficar juntinho, que é a termorregulação grupal. Várias espécies fazem isso. Você joga na internet termorregulação grupal, eu vou dizer que aparece um monte de morcego. O morcego faz muito isso. Tem um metabolismo muito rápido para fazer a economia, fica pertinho e troca calor aí, igual você quando fica pertinho de alguém, né? E tem alguns trabalhos falando que essa termorregulação favoreceu essa complexidade social que o ser humano. Então, quando a gente perde isso, que é algo tão natural da nossa formação de sociedade, formação de espécie, que é o contato, até que a nossa pele, a gente tem tanta célula que entende o toque, que percebe o toque. Então, nosso corpo é ligado nisso. A gente percebe o mundo com as nossas mãos, com a nossa pele. Então, quando você tem um afastamento, e muitas vezes esse afastamento é físico, a gente sente falta. Então, isso é uma questão comum. Isso gera insegurança, isso gera tristeza, até porque tem muita, por exemplo, a ocitocina, que é um neurotransmissor que está relacionado ao afeto, né? Esse contato físico, gera prazer, gera sentir gostosinho, que eu gosto de falar. A vasopressina, que é para aumentar a pressão, que é para manter a pessoa ativa, tem a ver com contato também. Mas uma coisa que eu gosto de falar, que eu já jogo para você, que entende o ser humano com esse prisma muito mais individual, Bruno, mas assim, eu entendo a espécie humana, que assim, eu vejo nós, isso é um pouco do final, mas eu vou jogar aqui no começo, nós somos o problema, nós podemos ser a solução, nós temos que ser a solução. E uma das coisas que faz que nós sejamos esse problema é que a gente pode considerar a nossa espécie como uma espécie exótica invasora, nossa espécie é uma espécie que surgiu no continente africano e a gente foi para o rolê inteiro, tem no mundo inteiro, mas porque nós somos espécie, não é uma única nesse momento, nós somos uma espécie extremamente resiliente. Então a gente se adequa ao ambiente. Eu ia dizer adaptar, mas adaptar dá uma confusão mental aí, tipo, evolução. A gente se adequa. A gente entende a gente cria padrões muito rapidamente, até por economia de energia, do que a gente tem que ficar refletindo, nossa, esse é diferente, esse é igual. Então, rapidamente a gente entende o padrão e o nosso corpo passa a responder aquilo como normalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Não gosto de assistir novela, virei a pessoa chata que reclama, mas volta e meia está jantando o Pardinho, meu queridíssimo esposo, liga a TV, e volta e meia começa a novela. A novela é anterior, né? Enfim, e as pessoas se encostam na novela. Eu fico, tem gostando, como assim tem gostando? Tá sem máscara, sabe? Então, eu já me adaptei. Sim, não, nossa, que adaptadona, né? Mas eu já consegui compreender o que meu cérebro já fez uma economia de energia para entender isso como um padrão. Então, eu acho que a gente consegue se adequar
a certas situações com certa facilidade. Mas você, Bruno, psicólogo, que diz para mim? Acho que é interessante a gente olhar o que nós como espécie podemos, né? O que a gente consegue. E aí eu quero trazer um pouco de como eu tenho visto e o que a gente pode entender que o ser humano tem percebido ou se sentido durante esse momento de distanciamento físico e principalmente, acho que aqui não é só o distanciamento físico, é o impacto da mudança, o impacto de como ele tem sentido essa mudança, que é o distanciamento físico ou o medo derivado dessa pandemia ou a mudança da sociedade como um todo nesse momento daquilo que a gente está vivendo. Então, a gente, primeiro, esse impacto do distanciamento, de cara, ele já traz essa questão da privação da autonomia, a privação da liberdade de ir e vir, algo que, né, estão todas as constituições por aí, mas é algo que gera para a gente uma profunda percepção e sensação de estresse. Então, não poder tomar decisão é algo que gera para a gente uma quantidade de cortisol enorme. Né? Mesmo que eu não queira ir, eu não poder ir, gera esse caldo de cortisol. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, aqui eu vou entrar do ponto de vista até psicológico, a gente agora, como que a gente sente a mudança? Né? Como que a gente está sentindo isso? Primeiro, para falar sobre isso, a gente sente primeiro com um grande choque, depois a gente nega. Então, esse falando da curva da mudança, a curva do luto, né? Já estudado por vários teóricos, mas quem trouxe foi a Elisabeth Kübler-Ross, que trouxe essa visão. E aí, agora falando sobre mim, acho que eu passei por todas essas fases. Primeiro, o choque, né? O que está acontecendo, né? Não tomar muita decisão, não saber o que fazer. Depois a negação, não, acho que isso, cara, nem é tudo isso, acho que né? É meio que uma gripezinha. E, claro, depois a gente entendendo que com muita raiva, né? Por que isso comigo? Depois a gente, né? Eu fiquei muito parado nessa fase, vou ser bem sincero. Depois uma fase que a gente chama de barganha, que é assim, cara, tentar não entrar na mudança ou não entender a mudança, ou buscar, talvez nem precise fazer tudo isso, né? Eu barganho para ainda não aceitar um momento crucial, que é o momento né, de vale, que é a depressão, não a depressão transtorno depressivo, mas a depressão mesmo, a tristeza, onde a gente não vê saída, para depois pensar na aceitação e na resolução de problemas. Então, acho que eu estou falando aqui, vocês estão pensando, né? Que fase que eu estou no momento, se eu já passei por algumas delas, se eu fiquei mais em uma, em outra, mas de verdade, independente da fase, a gente acabou se confrontando com a gente mesmo nesse momento, né? Com as nossas raivas, com o nosso medo, é a sinuca de bico, que é o distanciamento ou mesmo o isolamento necessário, os lockdowns, ou essa boa... agora eu vou falar boa, falei boa, né? Essa oportunidade da gente olhar para a gente mesmo. E aí, numa sinuca de bico, a gente ficou num canto e aí colocaram um espelho para a gente mesmo. Quem é você? Eu queria dizer, inclusive, isso assim. A pandemia, ou essa crise, ela não trouxe nada, do meu ponto de vista, além do que a questão de que algumas coisas a gente já não estava fazendo para a gente mesmo, tá? E do ponto de vista psicológico. Então, quando eu tenho que olhar para mim, e não são novos conflitos, né? São os mesmos que eu talvez já tivesse que ter olhado, tá? E metaforicamente, para mim, essa é a mesma questão que a gente está se defrontando com a nossa sociedade, tá? Então, eu como indivíduo, eu tenho que olhar para mim e para as minhas relações. E muitas vezes esse confinamento, esse isolamento,
me faz não ter saída. Eu tenho que buscar novos mecanismos de defesa. Eu não posso mais fugir. Eu tenho que enfrentar. Então, é um pouco isso que eu tenho visto por aí e que eu também tenho sentido. Eu também vivo isso. Eu tenho que definitivamente olhar para algumas coisas. Eu tenho que olhar para o espelho, olhar para as minhas relações, olhar para o que eu estou fazendo nessa minha existência. Então, é quase tirar os véus, é um catalisador. Eu acho que a minha visão, né, Lali, o processo da pandemia trouxe a aceleração, a catalisação, né? Esses dias eu vi um meme que alguns amigos meus lá da Mais PS, empresa, eles compartilharam que assim, o que promoveu a mudança na sua empresa, né? A transformação digital da sua empresa. Resposta A, o CEO. Resposta B, o cliente. Resposta C, blá, blá, blá. Né? D, pandemia. Então, não foi a pandemia, foi a urgência de coisas que a gente já deveria ter feito. E para o indivíduo, eu acredito que do mesmo jeito. Claro, que catalisa e traz à tona as nossas paranoias, as nossas obsessões, traz à tona tudo aquilo que já é nosso. Então, não é a pandemia, sou eu mesmo. Tá? Então, acho que é um pouco essa a visão que eu, olhando pelo prisma da psicologia. Tá? Pessoal, perguntas? Acho que esse é o nosso momento de olhar para as perguntas. Tem algum comentários, perguntas? A gente olhou primeiro para quem fomos e somos, e quem fomos e somos nesse momento, diante do distanciamento, diante do isolamento social. Para depois entrar um pouquinho do que a gente acredita que pode ser o what the hell, o novo normal, né? Uhum. Essa bela provocação que a gente traz. Uhum. Pergunta, gente. Viu alguma coisa aí, Lali? Não tinha, só tinha dizendo que a gente é muito legal e tal, mandando joinhas. Que legal, gente. Mas não... Já energiza, já nos deixa bem. Mas eu não vi nenhuma pergunta, nenhum comentário. Mandem aí. Eu tenho uma coisa, Bruno, eu tava... Dá-lhe terapia, Inês. Eu tô fazendo online necessário. Aqui também. Aqui em casa também, tá? Então, muito necessário. Exatamente. Eu tava pensando, Bruno, quando a gente tava me preparando para essa live, fui consumir podcasts e lives e textos que falam desse novo normal. E até essa angústia, né? Até esse título que a gente deu é bem isso, assim, what the hell? Gente, vou falar palavrão, dá, né? Tipo, que porra é essa? Assim, que novo normal? A gente não sabe nem o que tá rolando direito, sabe? Assim, é um novo normal? Andaremos de, sei lá, skates voadores? Tipo, cara, essa mudança, esse novo normal que as pessoas estão querendo, acho que vai acontecer do dia para a noite. E o que é um novo normal? A gente saber lidar com máscara, ter máscaras com, sei lá, fotinhos de não sei o quê. Será que esse que é o novo normal que a gente está querendo buscar, que isso tem que acontecer? Ou será que é um novo normal que tem uma modificação dessa estrutura de sociedade, de como a gente enxerga nosso papel na sociedade? Então, assim, what the hell, um novo normal? Novo normal, a gente tem que pensar o que nos levou a chegar onde a gente está aqui agora. Numa pandemia, eu tive uma das últimas aulas da minha disciplina de Ecologia 2, agora no final, ali na PUC, o pessoal do 5º período. A gente estava falando de uma aula que eu já tinha mais ou menos pronta do ano anterior, que era falando do impacto da fragmentação dos ambientes, que é as pandemias. E aí no slide estava pronto, a única coisa que eu tive que fazer é recortar e trazer artigos mais novos para falar justamente disso. Que assim, as pessoas sabiam, os cientistas sabiam. E aí que vem uma outra crítica, e é por isso que eu estou tentando me expor um pouco no Instagram, é assim, parar de reclamar que as pessoas não entendem ciência, é explicar ciência para a galera. Que as pessoas vão entender o que é o gráfico, não sei o quê, que quando diminuir a curva, é entender que remédio não é você, olha, eu tenho certeza que o remédio funciona. Gente, então você não toma vinagre se for para ter fé só. A ciência não funciona desse jeito. Você precisa comprovar que o remédio funciona. Não é só desejo, né? Daí acho que você explica melhor que eu isso. Mas entender como que a ciência funciona,
ter essa mudança estrutural da sociedade que a gente enxerga, olha, gente, esse é o nosso problema, mas esse, o que a gente vai atacar agora? Olha, é esse. A gente tem algumas proposições para não fechar, quando for fechar essa live, não fechar ela muito, né, sofrida, mas acho que quando a gente pensar em novo normal, é refletir quem a gente é. E aí eu até pego um parênteses daquilo que eu falei até no início, da biologia ter esse viés muito determinístico, é isso que é. E muitas vezes, quando a gente explica alguns comportamentos, as pessoas usam isso para justificar comportamentos negativos da espécie. Por exemplo, formação de grupos, que isso, o preconceito é associado à formação de grupos. Verdade, evolutivamente, biologicamente, é explicado com esse viés, né? Com essa, enfim, essa informação. Só que eu vou continuar perpetuando algo assim. Então, assim, o que a biologia faz? O que a seleção natural, o nosso conhecimento, a biologia evolutiva explica? Ela explica o que acontece, ela não justifica. Então, parem com essa bobagem de falar, de justificar preconceito. Explica, não justifica. A gente está em outro momento na sociedade, gente. Não dá para ficar no raso, tá? Então, já começo a me inflamar aqui, já... Boa, boa. E de alguma forma, né, nós como nessa tentativa de explicar, muitas vezes até as pessoas usam as linhas da própria psicologia para isso. Então, foi porque o seu pai, a culpa do seu pai ou da sua mãe é aquilo que você é. E aí, quando a gente começa a entender um pouco mais que não é aquilo que fizeram comigo, e sim a boa oportunidade que eu tenho, são as escolhas que eu tenho para o que eu faço com aquilo que fizeram de mim, tanto as condições ambientais quanto a minha carga genética, né, o meu DNA e também as minhas condições ambientais mesmo, onde eu nasci, né? Então, esse percentual daquilo que eu posso escolher é poderosíssimo. Então, nós temos um neocórtex que nos ajuda a processar, ou pelo menos entender. É claro que ele não é o grande direcionador das coisas. Ele é um bom processamento aqui, né? A mãe colocou ali, né? Eu não pergunto, sou a mãe e culpa é sempre minha. Não, mãe. Só um Não, pouquinho. não é culpa sua. Pouquinha coisa é sua, a gente tem que lidar. Pô. Por isso que a gente está em terapia, pô. Caramba. É uma brincadeira. Vamos lá, gente. E aí, assim, Lali, pô, fiquei bem reflexivo sobre o que você falou. Acho que a gente está num momento, agora, filosoficamente, um pouco à deriva, e normalmente, e aí eu vou usar o normalmente, a gente busca a nossa manutenção do status quo. Então, eu quero um novo normal para eu poder estar quentinho, confortávelzinho, para eu poder... o que eu faço? Né? A gente acaba tendo essa preocupação no que eu faço. E acho que a nossa boa provocação aqui é assim, o que eu já deveria ter feito? Então, o que nos trouxe até aqui? E o que eu devo fazer com isso que eu tenho aqui? Sem ficar elucubrando coisas de tendências para o futuro. Quais lições de casa eu já deveria ter feito? E a partir disso, não pensar nas tendências do novo amanhã. E que o novo normal, se ele possa existir, na verdade, a gente quer quebrar um pouquinho, construir esse nosso novo amanhã, esse nosso próximo passo. Eu escutei uma coisa numa live do Emicida, que ele falou assim, cara, de verdade, eu não acredito que a gente entrou nessa crise, a gente vai processar um monte de coisa e vai sair do outro lado consciente, fazendo um monte de coisa. Eu achei aquilo tão foda que eu estou falando para todo mundo. Eu já falei para vocês, me desculpa, mas para mim não tem uma ação nossa, uma proatividade do que eu posso fazer como indivíduo e nós como grupo para construir essa nova possibilidade. Claro que tem algumas questões ambientais que a gente vai ter que ver, mas elas são desse tamanho, perto do que a pandemia expôs de verdade, as grandes feridas que ela trouxe em todas as esferas. E acho que é isso que a gente também quer provocar aqui. O Atarreal Novo Normal, será que é construir grandes inovações para poder sair na rua conforme o meu bel prazer, conforme o meu desejo? Ou é rever, inclusive, a minha atuação para com o outro, rever a minha atuação para com o meio ambiente, para comigo mesmo,
para com o meu colega, para as pessoas do meu condomínio. Então, vamos lá, o What the Hell Novo Normal é isso, tá? Eu queria trazer um pouco já dessa provocação, Lali. Vamos começar um pouquinho do que a gente acredita que então pode ser a construção do nosso amanhã e que são as nossas lições de casa. Que lição de casa a gente tem para fazer aí? A gente trouxe alguns tópicos, olhando, deixa eu ver aqui até o nosso timing, tá? Só para dosar. Vamos lá. Aqui não aparece para mim. Primeira live, não sei nem mexer. A gente tem mais 14 minutos aí, tá? Se vocês... Tem uma pergunta aqui, na real. Eu vi um texto que eu não sei voltar aqui. Vamos lá. Da Ju. Penso que estamos vivendo... Acho que é um comentário. Vamos lá. Penso que estamos vivendo um momento que traz muitas possibilidades de transformação, mas o novo normal genuíno, ao meu ver, levará um tempo maior do que do que prega esse pensamento reducionista do novo normal. Animal, Ju. Animal. Acho que é bem por aí. A gente começa a processar isso, a gente começa a digerir. A gente tem a oportunidade de começar. E aí, para alguns pessimistas, se a gente conseguir uma bela de uma vacininha maravilhosa, a gente quer. Muito. Super quero, sim. Voltamos do mesmo jeito. Uhum. Aliás, muitas pessoas, inclusive, já nesse momento, mostram toda essa falta de consciência social e do seu impacto. Que não podendo, assim, podendo não ficar isolada, né? Ela pode... Vai, tá indo. Ufa! Ai. Brasil! Gente, esse novo normal da internet. Bora. Eu falei até que momento, Lari, assim, será que você... sei até quando as pessoas podem ficar... Pessoas que podem ficar em casa e não ficam. Isso, até deu uma... Eu engasguei, a internet engasgou comigo, tá? Então, assim, quando a gente olha para esse aqui agora e vê esse tipo de comportamento, olhar nossa... Que perspectiva para o futuro, né? Um pouco dessa provocação que a Ju coloca. Cara, olhando para aqui agora, será que a gente vai processar? A gente aprende pela dor e pelo amor, né? Pela dor. Será que a gente está aprendendo com essa dor mesmo? Ou a gente vai, se tiver uma bela de uma vacina, a gente volta do mesmo jeito e, de um jeito aí, sem pensar no amanhã? Ó, vou uma perguntinha aqui, tá, Cris? Vocês acham que as pessoas chegaram na aceitação ou a maioria ainda na negação? Boa pergunta, Cris. Cris de São Paulo, lá do estado de São Paulo, lá do Bote. Cris, vou dar minha opinião. Assim, eu acho que tem bastante gente que tá caindo a ficha e muitas vezes até muito pela dor, tá? Mas o que me dói é que eu vejo que tem pessoas que, inclusive, estão passando pela dor e a ficha ainda não cai, sabe? Acho que é um fenômeno ainda mais complexo de massa para a gente. Vale uma outra live, mas, infelizmente, eu acho que tem bastante gente ainda negando esse tipo de impacto, né? E talvez a gente quer dar algumas possibilidades de boas provocações da construção desse novo amanhã, das tarefas que a gente deve fazer no aqui e agora. Então, não é o novo amanhã, é o novo aqui e agora, para a gente processar, como disse a Ju, para a gente construir daqui a pouco um novo amanhã de verdade, para a gente não acabar com a nossa espécie. Já que a gente é uma espécie, a gente não é eterno, não é um semideus que vai permanecer aqui nesse planeta fazendo o que quiser, conforme o seu desejo. Tá? Vamos mais um comentário aqui, daí eu vi um comentário que essas pessoas que saem de casa sem necessidade, sem máscara, são pessoas... Opa! São pessoas que esconderiam a mordida de um zumbi no apocalipse. Total. A gente que é total The Walking Dead aqui é aquela que... E daqui a pouco tá ali, né? Isso. Nossa, total. Eu adorei essa. Eu vou anotar.
Cara, mas é bem isso, porque fica nessa. Assim, acho que até aquela questão, né, para falar se a gente está na aceitação, na negação, comentando tudo isso, eu acho que depende do quê? As pessoas aceitaram que existe um vírus. Algumas não aceitaram o potencial desse vírus e algumas não aceitaram. Eu acho que principalmente as pessoas estão negando o que vão ter que fazer. O que é esta mudança? O que teremos que fazer como sociedade? Acho que isso, negação pura. Esperando vacina, esperando rolê, esperando continuar agronegócio e esquece o meio ambiente, esquece, continua olhando para o seu, fica ali no seu topo de privilégio e não vê ninguém lá de cima, só gospe nos outros, acha que tá tudo bem. Essa negação de tá. Vou ter vacina e voltar para tudo como estava normalmente, naquela norma há, sei lá, alguns meses atrás, não dá. Isso é negar o óbvio, não dá. Bora lá, Ali. Vamos agora falar um pouquinho sobre esses tópicos do que a gente acredita. Vamos falar sobre essas tarefas, sobre educação. Deixar essa para você. E eu, como professora e amante da educação que sou hoje em dia, cara, se a gente. Parece muito clichê, né? Muito clichê, educação. Mas, véi, é isso. Se as pessoas entenderem como as coisas acontecem, como o mundo funciona e as diferentes vertentes, como o mundo, como as ciências sociais, como as pessoas funcionam, como os animais funcionam, como as plantas funcionam, como esse mundo químico funciona, as pessoas vão ter maior interpretação do que acontece com a vida delas, que pode acontecer com o impacto da vida delas. E uma coisa que a gente usa muito, né, eu sou professora da licenciatura, com muito orgulho também, que a gente usa uma expressão que a educação usa, que é o letramento científico, que usa muito também a alfabetização científica, que é desde sempre esse estudante, essa criança, esse adolescente, ele entender como é que funciona a ciência, é entender os métodos científicos e aplicar neles a diferentes fenômenos na sua vida em diferentes lugares. E aí, essa criança vai entender aquilo que eu falei agora há pouco, vai entender como é que funciona a aprovação de um remédio. Não de todas as micropartes, mas entender como funciona o processo científico de testagem, erro, refaz, hipótese, testa, corrobora, não corrobora. Cara, se as pessoas entendessem isso, se minimamente, e assim, no mundo, mas eu falo no nosso país, cara, primeiro que a gente teria, sei lá, outros representantes, não vou polemizar, mas se a gente entendesse isso, as coisas estariam mais fáceis pra gente. Porque assim, você falou, Bruno, das tuas fases, né, da negação, da questão, eu entendi a pandemia, sabe? Tava nervosa, mas sabe, isso me funcionou. Não sei, não é querer me achar, mas eu sou bióloga, então aquilo fez muito sentido para mim. Então, beleza. Sabia por quê, como, onde, quando, entendi os gráficos, acompanhei os artigos. E aí, o que me gera ansiedade é ver notícia política. Eu não tô conseguindo lidar, isso me gera muita raiva. Então, assim, cara, mas tá tão óbvio o que tem que fazer, tá? Sabe? Então, pô, acho que se as pessoas tivessem esse entendimento, algumas coisas seriam diferentes. As pressões que estariam sendo feitas seriam de uma maioria esmagadora. Olha, isso não está certo, tem que ser assim. Então, educação, letramento científico, transposição didática, muito bem dito ali, isso tem que ser feito. Saber explicar isso para o estudante, para o adolescente, é muito importante. Legal, gente. A gente está. Faltam 5 minutinhos. A gente vai abrir mais uma, porque a gente teve alguns probleminhas, tá, gente? Então, assim que cair, a gente volta, por favor, só para a gente terminar, tá? Falando um pouco de educação, acho que tem aí o ponto zero, um povo que consegue ter pensamento crítico, não só assim, falando de educação, não só do ponto de vista de letramento ou de aquisição de conhecimento, de aprendizado, mas que consegue questionar a sua realidade, né? Princípio de freiriano muito bem colocado e que a gente assim, parênteses, eu estava conversando com um colombiano na semana passada e ele foi para explicar sobre consciência, sobre esse processo de crítica, de pensamento, ele citou Paulo Freire e aquilo me deixou emocionado. Então, acho que a gente tem aí pensadores que falam sobre o que é ter um pensamento crítico da realidade, é questionar aqui, não só
apenas adquirir conhecimento, mas questionar a sua realidade, ter essa oportunidade. Então, para mim, tudo isso tem a ver com fazer uma educação de verdade, tá? E que para mim já está conectado com o quanto que a gente também tem que olhar, você já falou sobre isso, Laís, sobre a ciência, a tecnologia e a inovação. O quanto que a gente, como país, e agora eu vou falar de país mesmo, a gente tem que dar importância para isso. Primeiro, para a gente poder ter um diferencial competitivo, poder ter uma economia com base nesse diferencial, nesse valor agregado, não ficar refém de outras nações. E segundo, para poder ser um país que produz a sua própria... E é um país que tem esse potencial, tem pessoas pensadores para isso, mas que eles não precisem ir para o exterior para poder produzir a sua ciência, que eles possam produzir aqui agora e tenham esse investimento, né? Acho que você é uma prova disso, uma professora que recebeu incentivo do governo para produzir ciência, e inclusive para ir para fora para trazer isso para cá. Então, acho que a gente já teve isso, a gente está aqui podendo oferecer isso a partir disso que a gente já, inclusive, teve. Tá? Então, a gente vai, daqui a pouquinho, a gente já vai encerrar. Tá? Acho que eu já vou encerrar, tá, gente? Tenho só para avisar, tem umas perguntas aqui. Pardo, meu super assistente de luz, de coisas aqui. Meu marido falou de algumas perguntinhas, então depois a gente comenta essas aqui também. Continue com a gente, tá? Por favor. Daqui a pouquinho.